Paulo estourar a boca do balão com meta orçamentária aí para 2023. Bora falar também sobre o jogador colocado aí no mercado, mais um de saída aí do São Paulo. Vamos falar sobre Dorival Júnior, sobre Beraldo, sobre o jogo de amanhã. Amanhã tem tricolor em campo, meu querido. Isso de várias e outras notícias que a gente vai estar acompanhando aqui. Mas antes daquela moralzinha, deixando seu like, ativando o sininho e se inscrevendo, belezinha? Tranquilão? Se inscreve mesmo, deixa o like, pode confiar. Então bora pro vídeo aí, meu parceiro, que o negócio é o seguinte. Bora abrir o vídeo já falando sobre Dorival Júnior, técnico do São Paulo aí. Ele concedeu uma entrevista aí para a ESPN, né? Não saiu completa a entrevista toda ainda, né? Mas a decorrer que ela vai saindo aí, a gente vai trazendo os principais pontos aqui, né? As principais declarações do Dorival pra gente estar comentando aqui, tá? E o primeiro trecho que saiu aí, que foi bem interessante, foi ele falando sobre a preparação para o jogo do São Paulo, tanto quanto o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, quanto o Flamengo na grande final aí, tá? E ele falou o seguinte, olha só, abre aspas, eu pedi que nós levantássemos 3 possibilidades de tudo que o Flamengo e Corinthians poderia nos criar como problemas. 3 possibilidades que não poderíamos aproveitá-los. Os preparadores de goleiro se preocuparam com os pênaltis, com os cabeceadores e com jogadas ensaiadas. E foi feito também um levantamento, só para vocês terem uma ideia, foram vistos mais de 150 pênaltis de cada equipe. Fecha aspas aí para o Dorival, né, dizendo que mais de 150 pênaltis aí, né, cara, foram estudados aí, né, cara, como preparação para esses jogos aí, tanto de Corinthians quanto de Flamengo, e também de pegando as características aí do time, né, o que poderia levar de perigo para São Paulo. São Paulo estudou aí 3 possibilidades para cada problema desses 2 times, né, ele sendo específico aí sobre Flamengo e Corinthians, que foi as últimas 2 fases, né, semifinal e final da Copa do Brasil, né, cara. Ele mesmo já tinha falado, né, cara, vocês não têm ideia de como foi a preparação do São Paulo até chegar no título, né, e realmente foi muito trabalho aí, né, cara, você vê o time muito bem organizado aí, né, cara, a gente vê, por exemplo, aquele gol contra o Corinthians, aí já mudando um pouco de assunto, né, aquele gol, por exemplo, contra o Corinthians, que lá é trabalho, aquilo não é sorte, aquilo lá é trabalho, jogada ensaiada aí, né, então realmente faz um trabalho muito bom aí o Dorival Júnior no São Paulo, tá? Decorrer, como eu falei, que vai sair aí os trechinhos da entrevista, não sei a entrevista completa ainda, a gente vem aqui comentando, né, mas bem bacana a gente saber aí dessa declaração que o Dorival disse aí sobre a preparação, tanto contra o Corinthians quanto contra o Flamengo, tá? Amanhã é dia de São Paulo e Vasco, rapaziada, olha só, Vasco ainda não venceu times paulistas em 2023. O Vasco entra em campo na noite deste sábado para enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Além dos 3 pontos, o Cruz Maltino busca reverter o seu retrospecto contra times paulistas em 2023. No ano foram 2 empates e 5 derrotas. Olha só, empatou com o Palmeiras 2-2, perdeu para o Santos de 1-0, perdeu para o São Paulo no Morumbi de 4-2, perdeu para o Corinthians de 3-1, empatou com o Bragantino 1-1, perdeu para o Palmeiras de 1-0 e perdeu, né, aí já no retorno para o Santos de 4-1, cara. São 2 empates e 5 derrotas nos 7 jogos que o Vasco enfrentou aí contra times paulistas. Então temos tabus aí em campo aí amanhã, né? O Vasco tem um que não venceu nenhum time paulista ainda esse ano, e o São Paulo que não venceu nenhum jogo fora de casa pelo Brasileirão nessa temporada. Então o São Paulo tem um tabu a ser quebrado e o Vasco também tem um tabu a ser quebrado aí, né, cara? Vamos ver, cara, quem vai conseguir quebrar esse tabu aí, se vai ser o Vasco ou se vai ser o São Paulo, ou se vai ser empate, né? Vamos ver aí, esperamos que seja o São Paulo quebrando esse tabu aí e conseguir vencer a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo duríssimo, tá? O Vasco entrou na zona, né, no jogo que teve aí do Botafogo com o Goiás. O Goiás conseguiu um pontinho aí e empurrou o Vasco de novo para a zona de rebaixamento. Exatamente por isso que vai ser um jogo duríssimo aí lá em São Januário. Só pode não dar muita sorte com o Vasco da Gama, né? Principalmente em São Januário aí, tá? Bora falar agora sobre Rames Rodrigues, rapaziada. Tá aqui, ó. Dorival lamenta a convocação de Rames. As recentes convocações de Rames Rodrigues para a seleção colombiana não agradaram ao técnico Dorival Júnior. O treinador lamentou o fato do jogador não estar junto ao elenco na pausa da data FIFA para seguir evoluindo no entrosamento. Ele até deu entrevista depois do jogo contra o Corinthians, né? Tá até aqui, ó, abre aspas. O Rames chegou, pouco trabalhou com a gente, pouco vem treinando e nos momentos que poderíamos acelerar o processo, ele vai para a seleção. É natural, ninguém vai cortar isso, é mérito.
mas seria muito importante ter ele com a gente, porque quando ele volta, não tem carga de trabalho que a gente vem tendo, já fazendo com os outros jogadores. Fecha aspas aí para o Dorival. Ele falou isso aqui depois do jogo contra o Corinthians, sábado, que a gente venceu por 2-1, né, cara? Falando sobre a situação da convocação do Rames Rodrigues, que não é um fato, né? Obviamente, se ele não fosse convocado, seria bom pro São Paulo aí, seria bom pro Dorival, né? Pra trabalhar mais ele aí, né, cara? Pra ele cada vez se entrosar mais aí, entender as funções aí do time do Dorival, pra cada vez ele estar mais pronto aí e jogar até mais, até pra ele receber mais oportunidades aí no time do São Paulo, tá? E a gente falou sobre a entrevista do Dorival, tá? O Beraldo aí, zagueiro cria do São Paulo aí, também deu entrevista pro Resenha e ESPN, falando sobre a questão do Arboleda, que foi substituído aí no segundo jogo da volta aí contra o Flamengo. Ele falou o seguinte, olha só: antes de começar o jogo contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil no Morumbi, eu já sabia que o Arboleda não ia jogar o jogo inteiro. No aquecimento, eu olhei pra ele e conheço ele, né? Senti que ele estava meio baleado. Aí já cheguei no Diego Costa e avisei: Diegão, já se prepara. Não sei se você vai entrar no primeiro tempo ou no segundo, mas você vai entrar. Ele já estava preparado e sabia que o Arboleda não ia aguentar os 90 minutos. Fecha aspas aí para o Beraldo, né, cara? Tipo assim, tava vendo gente falando: mas tá falando isso só porque ganhou, que não sei o que. Cara, faz até sentido, né? Porque é sempre bom a gente lembrar, né? Essa entrevista que ele deu foi em relação ao jogo de volta, que o Arboleda foi substituído, né? Sempre bom a gente lembrar que na semana anterior, né, que foi o primeiro jogo aí, a ida, o Arboleda jogou o jogo da ida do Maracanã apenas participando de metade de um treino, porque ele tinha se machucado no jogo da seleção do Equador. Então ele se machucou, voltou para o São Paulo, ele participou de metade de um treino, tá? O jogo foi domingo, tá? O São Paulo treinou no sábado, tá? No mesmo dia, sábado, o São Paulo treinou e viajou para o Rio de Janeiro, onde estava o Flamengo domingo, né? Então ele participou de metade de um treino só, que foi no sábado, né? Um dia que antecedia aí a final, né? Então, ele falou: pô, é que o Arboleda pipocou, né? Irmão, pipocou, tá de sacanagem. Se fosse pra ele pipocar, ele tinha pipocado no jogo de ida, cara, que foi fora de casa, no Maracanã, jogo de ida aí, né? Fora de casa, aí, com 70 mil pessoas no Maracanã, contra o Flamengo, que era o atual campeão, e ele nem mal tinha participado de metade dele. Então, se tinha um jogo que era pra ele pipocar, era esse. Muito pelo contrário, foi pro jogo e jogou pra cacete, né? E o que foi surpreendente pra todo mundo aí, porque muita gente pensou que ele nem ia jogar, né? E fez uma partidaça junto com o companheiro de zaga dele, que é o Beraldo, né? Então, era até normal aí que ele... Obviamente que não era esperado que ele fosse substituído com 7 minutos de jogo, né? Mas aconteceu aí porque ele não estava 100%, porque ele teve essa lesão aí que antecedia aí a final, né? Que teve uma lesão foi Equador e Uruguai, que ele acabou se machucando, saiu chorando de maca aí, né? Então, fala que o cara pipocou, eu vi um monte falando aí, é brincadeira, né? Brincadeira. Aí, tá? São Paulo quase dobra renda média por partida e vê torcida cobrir buracos em orçamento. Presta atenção nisso aqui, ó. São Paulo praticamente dobrou o valor arrecadado a cada jogo em média, com a venda de ingressos nessa temporada. Se comparando com a última, o aumento é de 89% e tem ajudado o clube a cobrir buracos em seu orçamento. Cara, presta atenção nesses números aqui, olha só. Em 2022, o São Paulo arrecadou R$1.700.000 por partida em média. Esse valor em 2023 está em R$3.200.000, ainda com 5 jogos a fazer como mandante na temporada. O clube ultrapassou aí pela primeira vez a barreira dos 100 milhões de bilheteria, tá? Então presta atenção, no ano passado, tá? O São Paulo já deu um espetáculo aí, né? Tanto aí dentro do campo, nas arquibancadas, né? Apoiando o time, ainda ajuda na bilheteria, consequentemente aí, tá? Lembrando que isso aqui é média, tá, rapaziada? Você pega o valor todo aí que o clube arrecada no ano e coloca a média aí, tá? Por partida, tá? Então, se você for olhar todos os jogos do São Paulo no Morumbi no ano passado, né? E for olhar aí a média, o São Paulo arrecadou aí R$1.700.000, que é a média do ano passado. Esse ano já tem R$3.200.000 aí, meu querido. Aumentou 89%. Olha só, trata-se de um montante que já supera muito o valor previsto no orçamento do São Paulo no ano, que era de 54 milhões. São Paulo tinha em meta aí no seu orçamento arrecadar 54 milhões com bilheteria. Já ultrapassou os 100.
tá? A meta era 54 milhões e já passou de 100 milhões aí arrecadado e ainda tem mais 5 partidas a serem feitas no Morumbi, tá? Então já passou de 100, vai mais do que dobrar aí, né, cara? Com certeza, porque tem mais, já passou do 100 e tem mais 5 jogos em casa. Então vai mais do que dobrar a meta orçamentária aí do São Paulo, que era de 54 milhões, vai mais que dobrar aí, né, cara? E quando a gente fala que a torcida não do São Paulo, né, todos os clubes, que a torcida é o maior patrimônio do clube, tá a prova aí, né, cara? Você passou recado por causa da torcida aí, né, cara? Em todos os aspectos, né? Porque você vê o Flamengo. Por que o Flamengo é o time que mais ganha de bilheteria? Porque eles têm a maior torcida, porque é a que mais vende, né? O São Paulo é a terceira maior torcida aí, né? E por isso que arrecada esses absurdos aqui, por causa da torcida, que é o maior patrimônio do clube, de todos os clubes, né? São as suas torcidas, né? Segundo dirigentes do clube, esse apoio das arquibancadas ajudou o São Paulo a evitar a saída de jogadores no meio da temporada e a manter o time que depois venceria a Copa do Brasil. Então, se você tem alguns buracos aí, né, às vezes você não consegue arrecadar o esperado em um meu gol competição ou em venda de jogador que não aconteceu, né? Esse valor aqui de bilheteria que mais que dobrou aí, vai mais que dobrar, aí eles vai cobrindo, né, alguns buracos aí, né, cara? Bem interessante, né? Eu falei que São Paulo arrebentou a boca do balão, não, a torcida arrebentou a boca do balão, né? Tem que respeitar demais essa torcida, viu, cara? Tem que respeitar demais, tá? E agora vamos mudar de assunto aí e falar sobre jogador no mercado. Tá aqui a informação do Alexander Vieira, ó. Jackson Mendes está na lista de negociáveis do São Paulo para a próxima temporada. O clube quer fazer uma boa venda com o jogador, já que recebeu sondagem do futebol do exterior. Ele perdeu espaço em 2023 com Dorival e o técnico quer dar mais oportunidade para outros jogadores no ano que vem, como Luan, Negruti e outros jogadores da base. A equipe de empresários do atleta já está trabalhando na busca por propostas para 2024. Então tá aí, Jackson Mendes no mercado, São Paulo vai vender aí o jogador, quer fazer uma boa venda, porque ele é um jogador valorizado, apesar que ele está em baixa no São Paulo, né, já apareceu várias propostas para ele, né, vemos comentando aqui também nos últimos meses, já vários times fizeram propostas por ele e o São Paulo recusou, né, não quis vender. A gente teve algumas propostas da Turquia principalmente, o São Paulo não quis vender. Então um jogador que apesar que está em baixa, né, não está jogando, é um jogador que é valorizado, fez uma boa Copa do Mundo, aí jogou bem no São Paulo, cara. A questão é que ele jogou bem com o Rogério no início do ano, que foi quando ele chegou. O Dorival Júnior chegou, tirou ele do time e logo depois, né, acho que, sei lá, alguns jogos depois, aí assim quando o Dorival chegou, foram perguntados pro Dorival na coletiva por que o Mendes não jogava. Ele falou que o Mendes tinha que cumprir algumas funções aí do time do Dorival, né, cara, se adaptar ao estilo de jogo, cumprir algumas funções táticas do Dorival. E pelo jeito, né, até hoje ele não conseguiu, porque ele mal joga, né, cara? Ele nem é relacionado mais pros jogos. Então é uma pena muito grande, porque eu acho ele muito bom volante, então eu gosto dele. O jogador tem uma ótima saída de bola, tem uma qualidade técnica apurada aí. Acho uma pena, tá? Acho que ele seria muito útil aí. Mas, né, pelo que o Dorival já disse em entrevista, ele não se adaptou aí, não conseguiu cumprir o que foi pedido pro Dorival Júnior e tá no mercado aí, né? Deve ir embora do São Paulo aí no próximo ano. Tá no mercado e os empresários já estão procurando clubes aí para ele ser vendido, né, para a próxima temporada. Eu acho uma pena, né? Mas, enfim, como ele não é utilizado, é isso que tem que fazer mesmo, tá? Se inscreve no canal, meu querido, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.